Você já ouviu falar que alguém disse que os chefes surgiram para destruir a gastronomia? Pois é, essa frase não saiu da boca de ninguém mais, de ninguém menos do que de Rogério Fasano, um dos grandes nomes da gastronomia e da hotelaria brasileira. Segue o vídeo. Surgiu aí agora no Instagram o vídeo em que Rogério Fasano está num jantar com algumas pessoas, provavelmente amigos, empresários, e ele solta algumas pérolas na mesa com suas palavras sempre afiadas e com aquele jeito italiano que só ele tem. E nós vamos assistir esse vídeo agora e vamos fazer algumas considerações sobre as palavras dele. Vamos lá. Não tenho interesse. Aí falam, não, você é careta. Eu sou. Eu não quero saber de zabaione com abacaxi. É o mundo do chefe. Chefes nasceram para destruir a gastronomia. Pronto, você já tem as pizzas no Brasil, né? Pizza de carpaccio. Pizza de banana. A Itália tem 6 pizzas. That's it. Proliferação da cozinha italiana, ela, às vezes é muito mal compreendida, quer dizer, eu acho que tem uma massa de pão aqui, eu posso pôr qualquer coisa, mas não é verdade. Quem cozinha é o cozinheiro. Eu amo o cozinheiro. Tem um cara que faz. Quando ele falta não, ele tem um dia de folga, não é igual. Não me pergunte por quê. Por isso que eu adoro falar sobre cozinheiro. Não. Porque ele tem uma maneira de cortar que é dele. É o cozinheiro que nos dá os maiores prazeres que a gente tem na gastronomia. Não tem interesse. Pois é, não sei o que estava acontecendo com o Fasano, que soltou realmente essas palavras ali na mesa, mas é nítido também deixar claro que me parece que ali estava meio que num tom de brincadeira, de informalidade, mas algumas palavras foram muito contundentes e a gente não pode deixar passar em branco. Eu acredito que muitas das palavras do Fasano, elas sempre vão repercutir, porque ele realmente é um empresário de sucesso no Brasil, com redes hoteleiras, com seu restaurante Gero. Então, tudo que ele diz deve ser levado em consideração. Mas eu interpreto realmente que nesse vídeo algumas coisas ele falou em tom de brincadeira e outras ele foi bem contundente. Então nós vamos falar sobre cada um desses pontos. O primeiro é quando ele diferencia o chefe do cozinheiro. Esse é um ponto realmente interessante, porque, para quem não conhece, a figura do chefe é sempre aquela de quem está executando as preparações na cozinha o tempo todo. Quando, na verdade, a gente sabe que o chefe de cozinha hoje ele é muito mais um executivo do ramo de gastronomia do que um operacional realmente dentro da cozinha. E por isso que existe a figura do chefe e do cozinheiro. Deixando de forma mais clara, o chefe de cozinha é mais quem organiza a cozinha para que ela funcione dentro dos padrões pré-definidos, mas também a pessoa que define cardápio, que define custo, que faz fichas técnicas, que cuida dos horários da equipe, da saída dos pratos, dos garçons, da arrumação do salão, da compra dos ingredientes, da precificação. Então, o chefe está muito mais ligado à administração do restaurante ou da cozinha em si do que da execução do prato no dia a dia. Enquanto o cozinheiro, através das ordens e determinações do chefe, é quem executa as preparações realmente ditas. Ele é que vai fazer a preparação do prato, do molho, do corte dos legumes, junto com seus auxiliares e a equipe técnica de cozinha. Então,
É necessário que as pessoas entendam que há uma separação, é claro, em restaurantes grandes, porque em restaurantes pequenos, normalmente o chefe, ele também é administrador e ele também é o cozinheiro. Mas não há nenhum problema nisso. Há realmente a necessidade em grandes estruturas que haja essa definição e essa separação de funções, para que tudo ocorra naturalmente. Então, quando o Fazano fala sobre isso, eu quero entender que ele está falando sobre a separação realmente que ocorre de forma prática, mas não de forma a desmerecer um chefe de cozinha e dizer que o cozinheiro é mais importante que o chefe de cozinha, tá? Então essa diferenciação ela tem que estar clara para que você que está aí assistindo entenda que normalmente seu prato num grande restaurante foi executado por um cozinheiro, não necessariamente pelo chefe em si. Mas isso também pode ser o comum. Muita gente também pode ter apenas cozinheiro em suas cozinhas e nenhum chefe executivo para fazer essa função, que vai ser feita exclusivamente pelo dono, ou pelos administradores ou gerente do local. Bom, então esse é o primeiro ponto a deixar claro aí no vídeo e na fala do Fazano. A segunda fala do Fasano vem em relação à ameaça à tradição. Ele cita o exemplo das pizzas italianas que são em menor número, o que, do meu ponto de vista, do que eu já li, já estudei também, não é totalmente verdade. Existem grandes variedades de pizza. Mas quando ele fala que existem apenas seis, eu quero entender que ele está dizendo que são as seis mais conhecidas ou as seis mais consumidas pelos italianos. Então, elas se tornaram meio que um alicerce do pilar da culinária italiana, em especial dentro da pizzaria. E quando ele fala que aqui no Brasil isso virou uma bagunça, que qualquer um que pega uma massa de pão joga um recheio em cima, e aí diz que é uma pizza, e aí ele cita exemplo de pizza de carpaccio, e eu também já vi pizza de sushi, pizza de coxinha, realmente são coisas que fogem muito ao tradicional. Ele se vê ameaçado, essa é a ideia que ele está passando ali no vídeo. Quando não deveria, porque a inovação ela é muito importante na cozinha. Ou nós ainda cozinhamos em forno de pedra no chão e caçamos animais. Nós não fazemos isso. É necessário realmente a inovação. E aqui no Brasil, a variedade e a quantidade de ingredientes é muito maior do que na Itália. Olha o tamanho do nosso país para a Itália. Olha a quantidade de brasileiros que existem em comparação com italianos. Então é lógico que vai existir inovação e algumas vão ser também fora da curva. E algumas vão ser mais complexas, outras vão ser para o agrado de todas, outras nem todo mundo vai se agradar. Então, essa ameaça que talvez ele se referiu à culinária italiana por ter se difundido no mundo inteiro e ser tão mal interpretada, ela não é verdade, porque, na verdade, o que acontece é que em cada país, em cada cultura, vai ter um movimento para que as pessoas adaptem ela à sua realidade e à sua cultura, e não necessariamente anular a cultura italiana. Eu vejo isso como uma adaptação. Então, essa crítica que ele fez, ela talvez ela não tenha um total fundo de verdade, porque ela apenas, do meu ponto de vista, é uma adaptação à nossa cultura e às nossas, realidades e ingredientes brasileiros. O outro ponto que ele se refere é que o chefe ele acaba sendo um destruidor da gastronomia, mas ele não está também falando isso de forma séria, tanto que depois ele levanta a mão e pede para cortar o vídeo, ou como se ele tivesse dado um spoiler para a pessoa que está filmando, tem um rios e explodir lá na internet. Vejam, o chefe tem um papel muito importante na gastronomia porque ele é o veículo de inovação na gastronomia. Sem essa inovação, novos pratos, novas ciências, o que seria do Alex Atala, do Adrian Ferrar, se eles não tivessem a liberdade de inovar e criar? E o que seria da gastronomia no mundo se nós não tivéssemos tentado entender o que acontecia nos processos de cozimento, de forneamento e adaptar ou modernizar para técnicas novas e equipamentos novos? Então essa crítica do chefe ficou um pouco vazia, mas pelo que eu vi no vídeo, foi num tom realmente de brincadeira ou apenas para dar uma chamada legal no vídeo. Mas não é o que o Fazano sente, até porque em seus restaurantes, ou no Hotel Fazano que eu tenho aqui em Salvador, no restaurante Gero, que eu conheço o chefe, que são pessoas que são bem tradicionais em relação à qualidade da comida que eles servem, à qualidade dos produtos, mas eles também colocam inovação na preparação e na utilização de equipamentos e de utensílios. E essa fala dele eu acredito que foi em tom de brincadeira.
A outra parte do que ele fala no vídeo é com relação ao ego dos chefes em relação aos prazeres simples que a gastronomia deve sempre entregar. Vamos lá, isso também está ligado à inovação. Chefes, quando eles se dispõem a querer fazer algo novo, a querer fazer algo revolucionário, em muitos momentos eles são mal interpretados, assim como alguns artistas que pintam ou que fazem esculturas ou obras pós-modernas. O que é inovação hoje pode ser uma coisa ultrapassada no futuro, assim como o que é moderno hoje era inovação no passado. Então, quando a gente vê que o ego do chefe, ele às vezes está inflado, mas talvez isso seja apenas no nosso olhar, do nosso ponto de vista, em relação a uma pessoa que está querendo ser inovadora. Mas é claro que nós não podemos deixar com que isso se torne uma regra e uma coisa constante dentro da cozinha. Porque a alimentação ela tem que ser simples, ela tem que ser funcional e ela tem que entregar realmente prazer em todos os momentos. Mas isso não quer dizer que nós não podemos ter inovação. Claro, a gente pode fazer uma pipoca simples com óleo e sal, mas também podemos fazer uma pipoca gourmet. E isso vai ser aceitável em vários momentos, mas em cada um deles vai existir prazer. Ao criticar a inovação dos chefes, a gente impede que eles tragam novidades para a gente que a gente nem imaginou que existiriam quando a gente prepara, por exemplo, um simples purê de batata. Enquanto a dona de casa cozinha a batata sobre imersão e depois ela só machuca, o que seria da gente se a gente não permitisse que o chefe inovasse e descobrisse que existe uma temperatura adequada para cozinhar aquela batata, que depois ela deve ser espremida numa peneira, batida com fouet. Então, tudo isso é inovação e não pode ser impedida. Isso, eu acredito que ele falou realmente num tom de brincadeira e ele sabe que nos restaurantes dele também há inovação. No fim das contas, as frases e as palavras de Fasano são provocativas, mas elas não vão determinar os rumos da gastronomia nem brasileira nem mundial. É apenas uma opinião. E como opinião, eu também tenho a minha e posso deixar aqui na internet, assim como ele tem a dele. Mas em vários aspectos, o que nós temos que pensar é que tudo o que foi dito vai servir para reflexão, para que a gente possa analisar também se o caminho que nós estamos trilhando para a gastronomia é o que queremos ou precisamos de ajustes pontuais durante esse caminho. Nada disso vai impedir que a gastronomia se desenvolva com inovação ou com tradicionalismo, nem que a Itália continue com suas 6 pizzas famosas, muito menos que o Brasil continue criando pizzas de sabores cada vez mais diferenciados. Tudo isso só serve para fazer com que a gastronomia cresça. Cada um de nós que estamos dentro do restaurante, dentro da padaria, da confeitaria, vamos continuar executando receitas tradicionais, mas também vamos ter a liberdade de fazer algo novo, trazer uma nova sensação, um novo aroma, um novo brilho àquela preparação, que vai fazer com que você possa ter ideias criativas. Também acho que um creme com abacaxi ou sem abacaxi pode ser moderno ou pode não ser moderno. Mas e qual o problema? Por que não podemos experimentar? Não é isso? Então, se você me assistiu até aqui, deixe a sua curtida, comente aqui. Se isso foi útil para você e para quem está assistindo, compartilhe para mais opiniões. Um forte abraço.